Boa noite, pessoal. Mais uma vez eu tenho o prazer de dar as boas-vindas a vocês em nome da Nova Semente, que é uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe pelo ideal de poder proporcionar, todas as semanas, uma experiência real com Deus. Um abraço a você que está nos acompanhando pela internet. Se você ainda não veio nos conhecer, o convite está feito. Rua Cubatão, 77, bairro do Paraíso, em São Paulo. Queremos te conhecer. Se você está vindo pela primeira vez na Nova Semente, esperamos que você se sinta muito bem aqui. E convidamos você a deixar o seu e-mail conosco. Vocês vão ver na saída, nós temos uns tablets colocados ali. Você pode deixar o seu e-mail, processo rapidinho, menos de 1 minuto. E assim nós podemos compartilhar um pouco de tudo que se passa aqui na Nova Semente. Nessa noite, o pastor Fabiano, ele dá continuidade à série Felicidade Sem Fim. Parece que tudo precisa ser reposto. É muito difícil falar em coisas que não têm fim. Quando comemos, sempre depois precisamos comer mais, porque temos fome de novo. Quando temos sede, tomamos água, mas daqui a pouco precisamos tomar água de novo. Não tem fome, não tem sede sem fim. E felicidade sem fim. Será que é possível encontrar? Onde que ela está? Dentro de nós, ela tem que ser conquistada. Nessa noite, o pastor Fabiano fará a 5ª desta série de 8 mensagens, e o título de hoje é Obediência. Queremos lembrar a vocês que é importante, para vocês que nos acompanham, terem o aplicativo da Nova Semente. Se você ainda não baixou, convidamos você a tê-lo no seu celular, no seu tablet, e assim você pode ter acesso a um conteúdo muito grande. Os vídeos das séries anteriores, vídeos dessa mesma série Felicidade Sem Fim, que você talvez tenha perdido, é uma forma de você levar a Nova Semente com você. Temos também acesso ali à Rádio Nova Semente, transmitindo 24 horas direto no ar, acesso ao blog, mídias sociais, enfim, está tudo ali. Não deixe de baixar o seu aplicativo da Nova Semente. O Fórum Siga-me está chegando, dia 25 e dia 26 de outubro. Teremos aqui este fórum muito especial e o tema dele é discipulado. Para quem acompanha a Nova Semente, sabe que discipulado é um tema que nos fascina a todos aqui. Trabalhamos bastante. Este é um fórum de conversação. Nós transformamos este auditório numa sala de conversa, colocamos mesas, 8 pessoas sentadas em cada mesa, e temos uma série de facilitadores que iniciam essa conversa. Os facilitadores do Siga-me 2015 são os pastores da Nova Semente, Kleber Gonçalves, Fabiano Mendes e Felipe Tonasso, e além deles, teremos Amin Rodor, Edilson Valiante, Ranieri Salles, Odailson Fonseca e Diego Barreto, alguns entre eles da TV Novo Tempo. Dia 25 e dia 26 de outubro, são eventos de dia inteiro. Você tem várias oportunidades para você se inscrever. A primeira delas é através do acesso pelo site www.novasemente.org/siga-me. Você abrindo, você já tem acesso ao hot site e ali você encontra o modo de inscrição. Também estamos dando a oportunidade, se vocês quiserem deixar aqui, preencher uma ficha rapidinho para que a gente possa entrar em contato com vocês e dar maiores detalhes, basta que você levante a mão, os nossos recepcionistas aqui poderão lhe passar a ficha, uma caneta, eles estão a posto aqui. Não deixe de se programar para estar no Siga-me, são apenas 250 lugares, ok? Dia 25 e 26 de outubro. A Nova Semente tem um programa muito especial para as crianças faixa 2 a 12 anos, que é a Sementinha. Já desde o começo da Nova Semente existe a Sementinha, que é um programa feito para quem traz as crianças, para eles poderem também ter uma programação alternativa totalmente direcionada a eles, a essa faixa de idade. A Sementinha acontece apenas no primeiro horário do programa Viva, às 17 horas. Então, se você tem um filhinho e uma filhinha nessa faixa de idade, escolha sempre o primeiro horário do Viva. E, novamente, queremos lembrar a vocês do programa de estudos profundos da Bíblia, chamado Começos. Este programa tem envolvido centenas de pessoas, reúne-se sempre aqui no mezanino da Nova Semente, ele é oferecido em 3 dias e horários diferentes durante a semana. Os sábados, às 15 horas, e segundas e terças, às 19h30. Os temas eles são apresentados no formato de séries, e sempre um pastor da Nova Semente apresentando. Faça planos de estar no começo, traga os seus amigos. Existe uma equipe de recepção muito pronta ali para recebê-los, para recepcioná-los e acompanhá-los nessa jornada de estudos.
musical de hoje é com a banda da Nova Semente, já está colocado aqui, o grupo de louvor da Nova Semente. Sugerimos a você que silencie o seu celular. Desejamos a todos uma excelente programação, um grande abraço e até a semana que vem. Boa noite. Seja bem-vindo aqui à Nova Semente. Nós somos parte do grupo de louvor aqui da Nova Semente. Vamos dividir 4 músicas com vocês aqui agora. As músicas serão projetadas. Sinta-se à vontade para louvar conosco, cante conosco. Se quiser bater palma, ficar em pé, fique à vontade, ok? Espalha seu calor, me envolves por onde quer que eu for. Como a chuva cai e descansa sobre a flor, me envolves por onde quer que eu for. Como a luz do sol que espalha seu calor, me envolves por onde quer que eu for. Como a chuva cai e descansa sobre a flor, me envolves por onde quer que eu for. E eu sou teu e tu és meu. Me prometeu não me deixar, me prometeu comigo ficar, e hoje eu sei que a verdade me seguirá, me envolverá onde eu for, por onde quer que eu for. Como a luz do sol que espalha seu calor, me envolves por onde quer que eu for. Como a chuva cai e descansa sobre a flor, me envolves por onde quer que eu for. E eu sou teu e tu és meu. Me prometeu não me deixar, me prometeu comigo ficar, e hoje eu sei que a verdade me seguirá, me envolverá onde eu for, por onde quer que eu for. O teu amor me envolve por onde quer que eu for. O teu amor me envolve por onde quer que eu for. O teu amor me envolve por onde quer que eu for. O teu amor me envolve por onde quer, me prometeu
de vitória pela nossa salvação. Glória a ti rendemos glória, mudaste nossa história, nos dando um novo coração. Glória a ti rendemos glória, no brado de vitória pela nossa salvação. Glória a ti rendemos glória, mudaste nossa história, nos dando um novo coração. Tudo que eu falar, tudo que do meu ser brotar, a minha oferta de louvor será pra ti, Senhor. Nada vai me impedir, nada vai me desanimar. Celebrado e exaltado, quero te louvar. Tudo que eu falar, tudo que do meu ser brotar, a minha oferta de louvor será pra ti, Senhor. Nada vai me impedir, nada vai me desanimar. Celebrado e exaltado, quero te louvar. Glória a ti rendemos glória, no brado de vitória pela nossa salvação. Glória a ti rendemos glória, mudaste nossa história, nos dando um novo coração. Tudo que eu falar, tudo que do meu ser brotar, a minha oferta de louvor será pra ti, Senhor. Nada vai me impedir, nada vai me desanimar. Celebrado e exaltado, eu quero te louvar. Com as minhas mãos, com a minha voz, com meu coração, eu quero te adorar. Eu nasci pra te adorar. Tudo que eu falar, tudo que do meu ser brotar, a minha oferta de louvor será pra ti, Senhor. Nada vai me impedir, nada vai me desanimar. Celebrado e exaltado, quero te louvar. Tudo que eu falar, tudo que do meu ser brotar, a minha oferta de louvor será pra ti, Senhor. Nada vai me impedir, nada vai me desanimar. Celebrado e exaltado, eu quero te louvar. Celebrado e exaltado, eu quero te louvar. Celebrado e exaltado, eu quero te louvar. Glória.
mesmo sendo poderoso, decidiu se humilhar, tudo suportou por me amar. Ele é digno de ter toda honra e poder, pois por seu sangue nos resgatou. Vamos orar? Bom Deus, ao podermos ter esse momento em que abrimos nosso coração, em que conseguimos parar os compromissos da semana
Queremos ter a oportunidade de ouvir o Senhor falando conosco. Quem sabe alguns assuntos que por tanto tempo ficaram por ser ditos. Quem sabe hoje o Senhor nos traga ao coração aquilo que pode fazer diferença na nossa vida. Esteja conosco. Coloca a tua presença especial aqui esta noite. Te pedimos por Jesus. Amém. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao programa Viva, uma experiência real. É sempre uma grande alegria receber cada um de vocês. Também ficamos felizes em ter a companhia virtual, a audiência de quem acompanha a nossa transmissão web, ou mesmo você que estará nos assistindo em algum momento através da televisão. Para você que está conosco de alguma forma pela primeira vez, essa Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para buscarmos juntos, semana após semana, uma experiência real com Deus. Nós estamos na segunda metade da atual série de mensagens, Felicidade Sem Fim. Cada semana estamos explorando um dos conselhos que Jesus deixou para aqueles que querem alcançar felicidade. O mais famoso sermão de Jesus começa com seus ouvintes descobrindo 8 passos em direção à felicidade plena. E seguir esses conselhos nem sempre é fácil, mas podemos reconhecer um componente especial em cada um deles: sabedoria prática para a vida diária. E essa noite vamos refletir sobre um quinto conselho, quando Jesus mencionou as seguintes palavras às pessoas que o ouviam: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Para você, o que significa fazer a vontade de Deus? Ir à igreja? Praticar alguma religião? Fazer ou cumprir votos, promessas a Deus? Quem sabe orar, rezar, ler a Bíblia, honrar líderes religiosos? Afinal de contas, o que significa fazer a vontade de Deus? Outra pergunta: qual é a vontade de Deus para a nossa vida e como podemos obedecê-la? Outras versões da Bíblia, em português, traduziram o texto que lemos no início das seguintes formas: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Outra versão: felizes aqueles que aspiram por ser justos e bons, porque terão justiça com toda certeza. Fazer a vontade de Deus, praticar a justiça, ser justo e bom. Provavelmente esse seja o conselho de Jesus para a felicidade que mais tem o potencial de fazer diferença na vida em sociedade. Percebemos nas cidades e países em que a injustiça predomina, como a felicidade se torna um desejo recorrente e, ao mesmo tempo, tão distante. A Bíblia afirma que justiça social deve ser um objetivo dos seguidores de Jesus. Deus deseja que as pessoas sejam boas, justas, honestas umas com as outras. E embora isso seja verdadeiro, o conselho de Jesus sobre felicidade e justiça está ligado a uma dimensão mais pessoal da bondade. Jesus está falando do desejo cada vez maior por ser justo em todos os aspectos da vida, como um caminho para a felicidade. No início de sua mensagem, Jesus está propondo uma progressão espiritual que inclui fazer a vontade de Deus quanto à vida pessoal. E uma busca intensa por esses valores que move o indivíduo em direção ao bem. É disso que Jesus está falando. Fome e sede de fazer a vontade de Deus.
Quando Paulo e eu nos casamos, passei a frequentar o supermercado, a entrar na rotina da família, algumas vezes por mês, à noite, depois do trabalho, irmos ao supermercado. E eu comecei a perceber um fenômeno. Quando íamos às compras, sem ter jantado antes, o carrinho voltava mais cheio do que quando a gente jantava antes de fazer as compras. E o fenômeno se dava principalmente naqueles corredores de comida pronta, comida congelada, chocolates, bolachas. Mesmo sem se dar conta da fome, como ela alterava a nossa percepção sobre as nossas necessidades e nos movia a fazer algo. Decidi que para economizar é melhor jantar antes de fazer as compras à noite. Quase 15 anos de casado, a Paula olha para mim e fala: acho que é melhor a gente conversar depois que você jantar, né? O humor altera. Você nem está concentrado de que o seu problema é fome, mas seu problema é fome. E a fome muda a sua perspectiva sobre as coisas. Esse impulso íntimo da pessoa para o bem, fome, sede de fazer a vontade de Deus, não é natural. Muito menos resultado do esforço sincero ou da dedicação em fazer o bem. Jesus está dizendo que o caminho para a felicidade passa pela experiência de Deus realizar a vontade dele em nossa vida e satisfazer a necessidade que temos pelo bem que ele mesmo coloca em nós. Em outras palavras, ele nos dá o desejo e nos sacia o desejo. Essa fome, essa sede, são resultado dos passos anteriores, dos conselhos que Jesus havia partilhado para os seus ouvintes. Quando eu compreendo a minha pobreza espiritual, quando eu choro por causa dela, quando busco trabalhar a humildade, a pureza, passo a sentir fome e sede de bondade e justiça. Sentimos que nasce em nós o desejo de fazermos a vontade de Deus em nossa vida. É como uma faísca de ignição para o bem que se acende dentro de nós. E então, depois que isso acontece, o que vem a seguir? A grande pergunta que precisamos responder nesse momento: o que fazer para de fato buscarmos a vontade de Deus? Como viver essa experiência? Essa noite eu gostaria de compartilhar com vocês pelo menos 5 atitudes básicas que nos levam a viver a vontade de Deus na nossa vida, que nos habilitam a essa experiência. A primeira delas: para buscar a vontade de Deus, precisamos permitir que Deus tenha total acesso à minha vida. Sabe, a nossa atitude mais comum é buscar assumir o controle da nossa vida. Ter tudo aqui nas nossas mãos. Eu controlo, eu estou no poder, eu sei. Acontece que isso é uma completa impossibilidade. Mal damos conta de alguns aspectos da nossa vida. É só lá no seu trabalho algumas tarefas se acumularem para bagunçar tudo na sua rotina. Basta um evento diferente na sequência da semana e as coisas parecem que já não estão mais no nosso controle. Impossível controlar todas as coisas. Por outro lado, as modernas teorias sobre liderança apontam a capacidade de delegar como uma qualidade positiva dos líderes, algo que os líderes deveriam buscar, compartilhar, delegar. E essa qualidade está em oposição direta à atitude centralizadora da maior parte das pessoas que assumem uma posição de liderança. Agora eu mando, tudo passa por mim, quero saber de tudo, nada acontece aqui sem eu dar a última palavra.
E sabe, de uma perspectiva espiritual, eu e você precisamos aprender a delegar o controle da nossa vida a Deus. Quer ser feliz? Aprenda a delegar o controle da sua vida a Deus, para que Ele realize em nós o bem, a justiça. Bem e justiça que nós não temos. Precisamos permitir que Deus tenha acesso total à nossa vida. A Bíblia tem uma linda oração. Davi escreve: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom Espírito me guie por caminhos retos e seguros. Quer a vontade de Deus em sua vida? Deus não age em nossa vida independentemente de nossa vontade. Para que Ele realize a dele, primeiro temos que entregar a nossa. É um exercício de confiança, para que Deus nos guie num caminho de justiça, de bondade, num caminho reto. Precisamos dar a Ele a devida autorização. E eu preciso admitir, nem sempre isso é fácil. Primeiro passo. Moramos por quase 5 anos no Rio Grande do Sul, e no período de férias, outras oportunidades, vínhamos a São Paulo, e para visitar a família, aproveitar um pouco o descanso e as férias, viajávamos de carro, 1.200 quilômetros de Porto Alegre a São Paulo. A maioria das viagens no início eu fiz sozinho, quase 20 horas dirigindo de São Paulo a Porto Alegre. E aí comecei a pensar, mas por que eu não deixo a minha esposa dirigir o carro? Eu olhava para ela e ficava com inveja. 5 minutos dentro do carro, ela estava dormindo no banco do carona. E eu aqui, né? Palitinho no olho, assim, né? Fiz um teste, primeira vez. Amor, dirige as próximas 2 horas aí, a gente troca depois. Pode ser? Pode. Quem disse que eu conseguia dormir? Não, ela dirige bem. Na cidade é meio complicado, né? Trânsito, assim, um monte de carro, bate bastante, assim, né? Mas na estrada era tranquilo. Sim, tranquilo. Mas eu não conseguia entregar o volante do carro para minha esposa. Eu precisava de um comigo aqui, né? A gente fica dirigindo junto. E esse é o grande desafio de quando a gente escolhe permitir que outra pessoa tome a direção. A gente quer manter o controle, em vez de entregar o controle. E desenvolver essa atitude de abrir mão do controle, essa atitude está baseada na fé, na confiança, a confiança que temos em Deus. Só permitiremos que Ele tenha acesso à nossa vida, se tivermos fé. Preciso dizer uma coisa a você. Todos nós vivemos por fé. Todos nós. Você usa a fé todo o tempo na sua vida. Nem todos confiam em Deus, mas todos confiam em algo. Alguns exemplos. Você só vai viajar de avião dependendo se você confia ou não que o piloto pode dar conta da viagem. Se você suspeitar de algo, esses dias um camarada foi preso. Quando ele descobriu que era uma mulher que ia pilotar o avião, ele decidiu que não ia viajar. Desacatou a mulher, foi preso. Mas ele não tinha fé que o avião ia chegar. Não andou. Você só segue um determinado tratamento de saúde dependendo se você confia ou não no diagnóstico e na prescrição médica. Provavelmente você vai no Google e vai saber se o que o médico falou é verdade, né? E aí então você encontra a base para crer, para confiar. Não, vou fazer o que o médico disse. Você assume compromissos pessoais baseados na sua crença de que é pessoalmente capaz de dar conta dos compromissos. Não é verdade? Quanta coisa ainda não está definido, mas você fala, eu vou conseguir. A sua fé está em você, na sua capacidade de realizar. Todos temos fé em algo ou em alguém. A questão é se você vai confiar que Deus está habilitado para conduzir sua vida em todos os aspectos. Porque dar acesso a Deus, a todos os aspectos da nossa vida,
Implica em permitirmos que Ele tenha acesso a qualquer área, qualquer assunto, qualquer questão. Significa admitir que aceitaremos ser questionados por Deus a respeito dos nossos valores, das nossas vontades, das nossas atitudes e escolhas. Seremos conduzidos por Ele na direção da justiça e do bem em nossa vida. E isso significa dar acesso a Deus a todos os aspectos da minha vida. A Bíblia fala a respeito dessa experiência do ser humano e diz que a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Quando eu e você aprendemos a permitir o acesso de Deus a todos os aspectos da nossa vida, podemos até fazer planos, mas quem está na direção agora é Deus, não mais eu. Essa é a primeira atitude, o primeiro passo para Deus realizar a sua vontade na minha vida. Dar-lhe acesso total. O segundo passo, segunda atitude que precisamos desenvolver para que a vontade de Deus se realize na nossa vida. Dê tempo para Deus agir. Essa atitude requer compreensão de que a vontade de Deus toma tempo para ser realizada na minha vida. Como pastor, a maioria das pessoas que conheço esperam que Deus faça mudanças profundas em sua vida da noite para o dia. Vêm em busca de um milagre. Compreendem sua pobreza espiritual, sentem o desejo por viver a bondade e a pureza e a justiça e esperam que Deus tenha uma solução rápida para a sua situação. Assim, o que eu era ontem, não sou mais hoje. Não. Você precisa dar tempo para Deus agir. Porque Deus não quer apenas ajudá-lo a parar de pecar. Deus não quer apenas ajudá-lo a parar de cometer os mesmos erros vez após vez. Seus erros, os nossos erros, são apenas os sintomas do verdadeiro problema. Deus quer resolver nossos defeitos de caráter. Sentir-se completamente saciado de justiça e bondade se dá na profundidade do nosso caráter e não na superfície das nossas ações. Deus quer resolver o verdadeiro problema. Quando eu mudei de São Paulo para o interior para cursar a faculdade, alugamos uma casa na saída da cidade, que tinha um espaço grande atrás, um quintal, e eu cheguei lá, todo cheio de brita, de pedra, o quintal. Falei, por que será que fizeram isso com um quintal tão bonito, né? Resolvi tirar toda aquela brita e pus numa pilha no lado, no muro, e comecei a mexer no terreno, a terra que estava ali. Formei uma horta, nunca tinha feito essas coisas. Plantei abacaxi, descobri que leva 4 anos para nascer abacaxi. Por outro lado, tinha um negócio que começou a crescer. Eu falei, é grama isso? Né? Caipira da cidade grande, né? Falei, acho que eu vou ter que cortar essa grama. Fui na loja e comprei um cortador de grama, daqueles com nylon, né? Passa assim na tomada, e aí eu ficava tudo baixinho. Dava uma chuva, no dia seguinte parecia que estava desse tamanho de novo. O que está acontecendo aqui? Fui descobrir, não é grama. É erva daninha. Por isso estava cheio de pedra, para matar o bicho, né? E eu cortando erva daninha com cortador de grama. Eu aparava a erva daninha, por cima ela estava assim, né? E aí que eu fui descobrir que não adianta cortar por cima. Se você quer se livrar da erva daninha, você tem que tirar ela com a raiz. Eu aprendi a pensar da causa para o efeito. Isso é sempre melhor. E é assim que Deus quer lidar com a gente. Espiritualmente, essa lição também se aplica. O problema do viciado não é a droga. O problema do adúltero não é o sexo. O problema do endividado não é o dinheiro. A oportunidade não faz o ladrão, ela revela o ladrão. Repito, resolver nossa injustiça, nossa falta de bondade não se dá na superfície das nossas ações, mas na profundidade do nosso caráter. E isso toma tempo. Para alguns de nós, para alguns dos nossos defeitos de caráter, Deus vai trabalhar por anos em nossa vida. E precisamos dar a Ele o tempo necessário. Querido, tenha calma. Confie em quem sabe como e o que fazer. A Bíblia nos orienta. Deixe nas mãos do Senhor
tudo o que você for fazer, confie nele de todo o coração e ele fará o que for necessário. Deus está, nesse exato momento, trabalhando para fazer o que é necessário na minha vida. Deus está, nesse exato momento, fazendo o que é necessário na sua vida. Ele está interessado em nos ajudar a mudar nosso caráter, não apenas as nossas ações. Espere em fé o resultado final. Vale a pena. Ele sabe o que está fazendo. Terceira atitude que precisamos para viver a plenitude da vontade de Deus na nossa vida. Abraça as mudanças. Esse processo de Deus saciar a nossa fome, a nossa sede por justiça, por bondade, vai nos levar a experimentar uma série de mudanças em nossa vida. Coisas que Deus quer transformar. Agora, sentir a necessidade de mudança e permitir que a mudança de fato ocorra são duas coisas completamente diferentes. E a distância entre a necessidade e a mudança concreta vai ser medida ou pelo medo ou pela coragem. O medo faz com que você queira assumir o controle. A coragem, que vem da fé, entrega o controle do processo a Deus. Mude o que quiser. E ao se deparar com as mudanças que você vai ter de enfrentar, por mais de uma vez, ouça isso, por mais de uma vez, você vai ter que decidir quem estará no controle. Você? Deus? Confiar em nossa própria força de vontade, na maioria das vezes bloqueia a ação de Deus na nossa vida. Porque repetidas decepções, frustrações e desânimos nos levam a excluir a possibilidade de que se nós não conseguimos fazer, Deus também não consegue. Num passo de fé, confiando que Deus sabe conduzir a nossa vida, abrace o processo de mudanças. Deixe Deus transformar o que é necessário transformar na sua vida. A Bíblia diz para mim e para você: sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Houve um tempo em que você não conhecia a possibilidade de Deus agir na sua vida e você tentava resolver seus problemas sozinhos. Mas hoje, por que não deixar Deus agir? A experiência real com Deus, ela se dá na medida em que eu vivo mudanças concretas em minha vida como resultado da ação dele em meu caráter. Mudanças são necessárias em cada estágio da vida. Ao longo dos anos, eu e você experimentaremos repetidas vezes experiências de transformação. E abraçá-las é fundamental para a felicidade que Jesus está propondo em sua mensagem. Sem buscarmos a plenitude da vontade de Deus para a nossa vida, sem experimentarmos as mudanças necessárias, não alcançaremos a felicidade sem fim da qual Jesus está falando. Você confia? Confia nas transformações que Deus quer fazer na sua vida? Uma das brincadeiras que eu e a Melissa, minha filha, mais fazemos é quando estamos caminhando, passeando, abraçados. Estou aproveitando que ela ainda cabe aqui. De vez em quando eu abro a palma da mão na frente dos dois olhos dela. E agora ela não vai mais ver para onde está caminhando. E no primeiro momento ela dá aquele susto, né? E agora? Não estou vendo, não estou vendo. Né? Aquele passo que fica desacelerado, reticente, continua andando para frente. Mas assim que percebe que está ao meu lado e que ela ganha o meu ritmo de passos, e quando eu paro, ela para, quando eu ando para trás, ela anda para trás, quando eu faço uma volta, ela faz junto, agora ela já gosta da brincadeira, já se sente à vontade, não tem mais medo. O que mudou? Ela ainda não enxerga o caminho, mas ela confia em quem está conduzindo a brincadeira. Confiança. A confiança de que Deus está guiando nossa vida para um futuro melhor, para uma vida melhor, para um eu melhor. É a base da busca pela vontade de Deus em nossa vida.
confiança. Você crê que Deus está buscando o melhor para você? Ele diz para mim e para você hoje: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Queridos, apenas Deus pode nos ajudar na transição de nossa atual realidade, em que desejamos algo melhor, para uma realidade de uma vida transformada. Ele conhece o caminho e pode nos guiar. Nós somos incapazes de trilhar sozinhos o caminho das mudanças. A nossa situação seria de cego guiando cego. Eu que não enxergo, guiando a mim mesmo que não enxergo. Permita Deus conduzir o processo de mudanças e transformações na sua vida. Uma outra atitude que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Precisamos aprender a substituir defeitos por qualidades. De forma prática, talvez esta atitude seja a mais fundamental para experimentarmos de forma duradoura a justiça, a bondade, a vontade de Deus, o plano de Deus na nossa vida. Cada novo espaço da sua vida precisa ser preenchido. Quando Deus conduz você à superação de um defeito de caráter, algo positivo deve ser incorporado naquele lugar. Sabe, em termos de caráter, de bondade, de justiça, não existe vácuo, não existe neutralidade. Ou estamos alinhados com a vontade de Deus, com o bem, com a justiça, ou não estamos. O próprio Jesus coloca as coisas destas duas perspectivas. Ele disse: quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a juntar está espalhando. Ou está comigo, ou não está. Ou está como um instrumento de Deus na minha vida, ou não está. Então, logo um defeito seja vencido, precisamos nos preocupar em preencher aquela área da vida com um novo e saudável hábito. Sabe? Velhas amizades que corrompiam nossos valores devem ser substituídas por novas e melhores amizades. Se você está procurando qualidade de vida, alimentos saudáveis devem ocupar o lugar de uma dieta desequilibrada, descuidada. Sem a atitude de substituir defeitos por qualidades, o caminho fica aberto para o retorno dos defeitos de caráter. No condomínio em que moro, as vagas de garagem para os carros são fixas. Todas as vezes que eu chego em casa, a minha vaga de garagem está lá. E eu utilizo aquela vaga de garagem. Não tem surpresa. Está sempre lá, disponível. Já as vagas para moto, no meu condomínio, são aleatórias. Você vai colocar onde tiver vaga. E eu tenho um vizinho que, cada dia, ele põe a moto dele num lugar diferente. Eu nunca consigo ter uma rotina de onde estacionar a minha moto. Cada vez que eu deixo a vaga que eu mais gosto vazia, quando eu chego de noite, ele pôs a moto lá. Estava vazia, ele chegou primeiro, ele ocupa. Na vida espiritual é a mesma coisa. O que chega primeiro, se estiver vazio, vai tomar o lugar. Ouça o que Jesus disse. Uma história interessante que ele contou. Essa nação má é igual a um homem possesso de demônio. Porque se o demônio for embora, vai para os desertos durante algum tempo, procurando repouso sem achar. Então diz: vou voltar para o homem de quem saí. Assim, ele volta e encontra o coração do homem limpo, mas vazio. Então o demônio vai buscar outros 7 espíritos piores do que ele mesmo, e todos entram no homem e ficam morando nele. Desta forma, ele fica numa situação bem pior do que antes. Que história de Jesus! O ponto dessa história é que, quando acontecem recaídas, normalmente elas são maiores do que eram antes, porque não há vazio espiritual, não há vazio moral, não há possibilidade de não fazer o mal ou não fazer o bem. Ou estamos nos aproximando de Deus, ou nos afastando dele.
E compreender a realidade dessa atitude pessoal na busca da vontade de Deus para a nossa vida faz toda a diferença para o resultado final daquilo que Deus está querendo fazer na nossa vida. Ou você está sendo preenchido pela bondade, pela justiça, pela vontade de Deus na sua vida. Ou vazio, você vai permanecer na sua pobreza espiritual, sendo preenchido por coisas que te afastam de Deus. Uma última atitude que eu gostaria de compartilhar com você hoje à noite. Na busca pela vontade de Deus para a sua vida, confie que Ele vai saciá-lo. Isso porque Deus não desiste no meio do caminho. Deus não é surpreendido por nenhum tipo de impossibilidade. Se você permitiu que Ele tivesse acesso a toda a sua vida, se você tem dado tempo para que Ele trabalhe em sua vida, se você está abraçando as mudanças, permitindo-se substituir defeitos por qualidades, então confie que Deus vai completar o processo. Paulo, um dos maiores autores do Novo Testamento, disse as seguintes palavras: eu tenho certeza de que Deus que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada, naquele dia, quando Jesus Cristo voltar. Sabe? No início, seus defeitos, vícios, fracassos, insistiam em fazer você pensar que não merecia ser uma pessoa melhor. As pessoas olhavam para o que você era e apontavam o que você seria para sempre. Eu preciso dizer a você, não dê ouvidos a isso. Você pode chegar ao final do processo. Deus está trabalhando e Ele vai concluir o seu trabalho. Seremos saciados de nossa fome, de nossa sede, por sermos justos e bons. A Bíblia declara sobre esse assunto: quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa, e ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. Deus está cuidando de você, está à frente do processo, Ele é a garantia. Nosso crescimento pessoal em Cristo Jesus é uma possibilidade real. Apenas ao olhar para as transformações profundas que as pessoas têm vivido, ao começarem uma experiência, uma vida com Deus, eu posso crer que é real. Tenho visto isto como real. É real na minha vida, pode ser real na sua, na dele, na dela. Podemos confiar que Deus vai nos ajudar em nossa busca por sua vontade em nossa vida. Não tenha medo. Não tema não conseguir, fracassar, porque Ele vai conseguir. A Bíblia diz, uma declaração de fé em Deus, escrita por Davi: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio, não temerei. Esse é o caminho de Jesus para a felicidade. Estarmos em busca de Deus para a nossa vida. Vontade de crescermos em justiça e bondade. Deixarmos para trás nossos defeitos de caráter em troca da perfeição de Deus na nossa vida. A minha pergunta para você hoje: você está pronto para essa experiência de fé com Deus? Não importa quanto tempo você tem de caminhada, há quanto tempo você tem pensado na vida que Deus está buscando ter contigo. Peça a Ele essas 5 atitudes. Ele vai ajudar você. Confie. Tenha fé. A Bíblia conta a história de um homem. Seu primeiro nome, Saulo. O nome do primeiro rei de Israel. Desde criança,
ele foi educado, treinado para assumir o controle da sua própria vida, para ser um homem forte, determinado, que sabe o que quer. Jovem ainda, tinha o respeito de pessoas mais velhas do que ele, porque era arrojado, ousado, assumia os riscos, confiava em si mesmo. Apesar de ser um homem religioso, Paulo entra na narrativa da Bíblia como um religioso que estava perseguindo, prendendo e matando seguidores de Jesus Cristo. É nesse momento da história, enquanto recebe a autorização para sair de Jerusalém até Damasco e trazer presos cristãos por sua fé em Jesus Cristo, que nessa estrada Paulo tem um encontro com Jesus Cristo. Naquele momento, ele percebe que tudo estava de ponta cabeça na sua vida. Ele percebe a sua pobreza espiritual diante da riqueza de Jesus Cristo. Chora as lágrimas de arrependimento, porque as escolhas que ele fez, em vez de aproximá-lo de Deus, o estavam afastando. Quando ouviu as palavras de Jesus: Saulo, Saulo, por que você está perseguindo a mim? Paulo precisou passar por esse processo para que a vida dele se tornasse cheia da vontade de Deus. Paulo precisou dar acesso a Deus. Havia tanta coisa na sua vida que precisava ser revista, precisava ser questionada. Por 3 anos, antes de ser um missionário, antes de se envolver com a igreja de Jesus Cristo, antes de mudar a forma como nós conhecemos o cristianismo, Paulo passou 3 anos num retiro, estudando a palavra, tendo tempo com Deus, sendo questionado por Deus, tudo aquilo que ele havia construído da sua ideia de religião. Ofereceu a Deus acesso a toda a sua vida. Paulo deu cada um desses passos. Compreendeu que Deus precisava fazer mudanças na sua vida. De perseguidor da igreja para pregador do evangelho. De alguém que prendia cristãos para alguém que inspirava cristãos. Paulo permitiu que Deus estivesse à frente de todo esse processo. Paulo entendeu aquilo que eu e você precisamos entender. Que se não dermos esses passos em direção à vontade de Deus, vamos permanecer onde estamos hoje. Talvez você se sinta pequeno demais, não sinta que está preparado para tomar essas decisões ao lado de Deus. A Bíblia deixa uma promessa para você, e eu queria que você guardasse no seu coração hoje. Ela diz: e então, quando vocês sentirem a sua indignidade diante do Senhor, Ele levantará, animará e ajudará cada um de vocês. Ele já fez isso antes, na vida de tantas pessoas. Ele sabe como fazer bem agora. Se você já chorou pela sua pobreza espiritual, se você tem refletido na sua condição de quem não tem nada para oferecer, você está no exato lugar em que Deus pode fazer você dar cada um desses passos. Ele vai saciar a sua fome de justiça, de bondade, da vontade de Deus. Ouça a promessa de Jesus. Você, eu, nós podemos ter felicidade sem fim. Peça a Ele, confie nele, busque e você vai encontrar. Bom Deus,
Quando pensamos na experiência humana, normalmente vemos valorizado entre as pessoas a autoconfiança, autoestima, a capacidade de cuidarmos da nossa vida, resolvermos os nossos problemas. Mas quando paramos num momento como esse, para avaliarmos a nossa própria experiência, talvez alguém que está me ouvindo nesse momento esteja se deparando com as suas limitações, com as áreas de sua vida em que precisa admitir que é incapaz de dar conta sozinho. Talvez hoje, um pai ou uma mãe esteja desesperado porque chegou à conclusão de que não tem condições de educar seus filhos e de que não sabe o que fazer para ajudá-los a crescer como pessoas de bem. Talvez alguém aqui esteja frustrado, desanimado, porque chegou à conclusão de que todos os seus relacionamentos são superficiais, de que não consegue amar, não consegue ser amado, sofreu demais, machucou demais e percebeu que nesta área da vida precisa de ajuda. Talvez hoje alguém esteja lidando com seus defeitos, questões difíceis de serem nomeadas, que fazem parte do mais profundo da nossa experiência. Tentaram de tudo e ainda se sentem as mesmas pessoas com os mesmos problemas. Se há alguém aqui, Senhor, que se coloca humildemente diante de Ti, almejando pureza, fez um inventário, uma lista das suas próprias questões, e algo dentro desse coração se acendeu hoje, algo que os move em direção a uma busca por algo que não tem. A nossa oração, bom Deus, coloca a Tua mão de bênção sobre este Teu filho, sobre esta Tua filha que está aqui hoje. Que ao ouvir esta oração, ele se sinta confiante a dar passos na direção da Tua vontade para a sua vida. Que aprenda a dar ao Senhor acesso, tempo, submeter-se às mudanças, substituir defeitos por qualidades e a confiar que o Senhor vai completar a transformação da sua vida. Essa é a oração que fazemos juntos nesse momento, para que a Tua bênção nos acompanhe e para que o Teu poder transforme a nossa vida, de agora e para sempre. Queremos receber a felicidade que só o Senhor pode dar. Por isso oramos juntos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você, a sua jornada pessoal. E se Deus começou algo especial na sua vida, tenha coragem. Permita Ele trabalhar com você. Tenha uma boa e abençoada semana. Nos encontramos semana que vem, se Deus permitir. Vá em paz. Deus abençoe você.